já estar aqui convosco. Muito bem-vindos. Confirmem só se me conseguem ouvir. Os últimos lives que fiz tive aqui alguns problemas de som. Então, se puderem confirmar se me conseguem ouvir bem. E boa noite a quem está aqui em Portugal, desta parte do mundo, aqui no lado da Europa. E boa tarde ainda para quem está do outro lado, no Brasil. Realmente, eu acho que... vamos tentar aqui. Conseguem-me ouvir melhor agora? Se puderem só confirmar. Confirmem aqui, se conseguem-me ouvir melhor. Ainda não? Conseguem-me ouvir? Não? Não se ouve bem ainda? Sim. A Maria está a dizer que sim. Ainda não? Oh, estou confusa. Ok. Vou aumentar aqui. Estou perto. Vou estar a fazer alguma interesse. Eu acho que eu, para voltar a fazer estes lives, vou ter que comprar um telemóvel ou celular, para quem está no Brasil me entender, novo. Às vezes quando entra, vou ver se já está aqui a Sofia, quando tenho outra pessoa no live, normalmente melhora o som, mas vamos ver. Sofia, não sei se aqui já está. Sofia, se me consegues ouvir, se calhar fica mais fácil fazeres aqui o pedido para entrar. E entretanto pode ser que o som melhore. Portanto, eu acho que já tinha visto aqui. Alô, Sofia, Alô, Patrícia, tudo boa bem? noite. Boa Não sei noite. se. Boa noite, consegues-me ouvir? Podes só confirmar se me consegues ouvir? Olha, consigo-te ouvir, eu estava a ouvir muito baixinho, mas agora parece-me que consigo ouvir-te Sim? melhor. Sim. Ok, eu não sei o que é que se passa, eu já não faço lives agora há algum tempo, tem sido outras pessoas aqui da equipa a fazer e eu já estava com esse problema há um tempo, eu acho que é do meu telemóvel, portanto vou ter celular também para perceberem quem está no Brasil e não sei o que é que se passa, mas normalmente quando o convidado entra, o som melhora. Pois, É muito estranho, agora não estou a sei. ouvir, e olha, as pessoas estão a dizer que estão a ouvir melhor, Sim, portanto, agora acho sim. que sim. Pronto. Acho que o Instagram não gosta que eu esteja sozinha nos lives, não gosta de mim sozinha, tenho que ter companhia. Mas pronto, ainda bem que me estás a ouvir, ainda bem que todos estão a ouvir. Obrigada por estares aqui connosco. E acho que já há um tempo que eu também já estava a seguir um pouquinho o teu trabalho, então fico feliz por estás aqui connosco e vai ser muito bom. E as pessoas têm tantas perguntas sobre este tema do trauma, tem sido absolutamente fantástico. Já o ano passado tivemos este curso com o Gabor Mate e é um tema tão, 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 tão importante, como sabes. Então gostaria só de pedir para te apresentares um pouco para quem não te conhece. Quem é a Sofia, o que é que fazes, como é que entraste neste tema, como é que te tornaste terapeuta e como é que começaste a trabalhar neste tema do trauma. Olha, Patrícia, antes de mais agradecer-te aqui mais uma vez, não é, pelo convite, e pela oportunidade também de trazer assim um bocadinho um olhar diferente, não é, só dentro deste grande tema que é o trauma. Então, para me apresentar aqui a quem está connosco, portanto, meu nome é Sofia, Sofia da Assunção, tenho 39 anos, sou mãe de um menino de 8 e de uma menina de 6 e de um cão e de um gato que espero que fiquem silenciosos durante a nossa live. E olha, para explicar um bocadinho aquilo que eu faço atualmente, eu vou ter que falar um bocadinho do meu percurso. Portanto, eu comecei, na verdade, como fisioterapeuta e trabalhei durante 7 anos em cuidados paliativos, especialmente com pessoas com patologias do foro neurológico. Eu vou falar um pouquinho mais devagar porque sei Sim, que sim. há gente aqui do Brasil. Então, pessoas com doenças que afetavam o sistema nervoso. Uhum. E eu adorava sistema nervoso, mas eu não gostava da abordagem fisioterapêutica.
e também não sabia que outra coisa é que eu queria fazer. Então, na altura, eu tinha uma grande vontade de me conhecer a mim própria e tinha também uma grande vontade de aprofundar toda a parte mais relacional na dinâmica com os pacientes, porque eu não era uma excelente fisioterapeuta, mas era excelente na relação com os meus pacientes. E então eu fui estudar coaching e programação neurolinguística. E isto foi em 2014. E em 2014 eu comecei a trabalhar exclusivamente como coach e, portanto, já lá vão 10 anos que eu trabalho exclusivamente na área do coaching. Agora, em 2023, eu tive uma situação pessoal com os meus filhos que me fez sentir que algo não estava bem no corpo. Ou seja, do ponto de vista cognitivo, eu conseguia funcionar, eu conseguia tomar boas decisões, eu estava estruturada, tinha um discurso que era coerente, mas no corpo eu sentia um medo que ocupava todo o espaço e sentia todo o meu corpo a tremer, portanto era mesmo algo muito inconsciente, eu não conseguia colocar por palavras o que estava a passar no meu corpo. E, portanto, foi muito claro para mim que eu precisava de ajuda, mas que tinha que ser uma abordagem somática. Não era nada cognitivo, era somático, para eu entender o que estava a passar comigo. Então, eu fui fazer um processo terapêutico com uma terapeuta somática que é a Ruth Maló, que eu recomendo muito aqui em Portugal. E durante o ano todo de 2023 eu tive em processo com ela. E nesse ano o que é que eu entendi? Entendi que não só trauma fazia parte da minha história, e atenção que eu até ali, Patrícia, achava que trauma não era uma coisa que me pertencesse, era uma coisa que Sim. fazia parte da história dos outros, mas eu não me revia nessa palavra, e não só percebi que trauma fazia parte da minha história, como percebi que aquilo que eu estava a viver naquele processo com os meus filhos era um processo de retraumatização. Ou seja, a experiência interna que eu estava a viver com os meus filhos era muito semelhante às experiências do meu passado que eu nunca tinha processado, que eu nunca tinha metabolizado. Então estava tudo a vir ao de cima naquele momento. E para ser assim um bocadinho mais concreta, o processo que eu vivi com os meus filhos envolveu o sistema judicial e o que eu comecei a perceber foi, ok, eu, Sofia, tenho conhecimento, tenho recursos, porque tenho uma terapeuta que está comigo, tenho uma advogada que está comigo, tenho suporte familiar e de amigas que estão comigo, mas como é que alguém que não tem todos estes recursos passa por estes processos de retraumatização? E eu comecei a estudar sobre isto, sobre o que são efetivamente espaços seguros, o que é que são efetivamente espaços trauma informados. E comecei a perceber que não havia espaços trauma informados, sobretudo nestes lugares que são supostamente lugares de apoio a pessoas que estão em situações de maior vulnerabilidade. Ou seja, sistema judicial não é um espaço, não é um sistema trauma informado, mas se formos olhar para, e aqui eu falo particularmente de Portugal, Sistema Nacional de Saúde, não é um espaço trauma informado. Ou seja, o risco de nós irmos para esses sistemas e sairmos de lá traumatizados ou retraumatizados é gigante. E portanto eu comecei a estudar sobre isso e foi aí. Desculpa interromper, acho que a maior parte das pessoas nem sequer iam ter, não é que não iam ter, portanto, mas a maioria de ter a capacidade sequer de procurar a terapia ou de entender que, tanto que essas sensações físicas que estavas a ter eram por causa de um trauma e de fazer essa associação com traumas infantis. A maior parte das pessoas nem sequer chegam a conectar todos os pontinhos e para lá chegar, Sim. não é? E só o facto de teres tido essa consciência já é absolutamente maravilhoso. Sabes, Patrícia, eu até digo, eu não tinha consciência que era trauma, mas era claríssimo para mim que era algo no corpo, porque o meu corpo dava muitos sinais. Portanto, eu só depois, no processo terapêutico, é que percebi que era trauma. Mas lá está, o corpo falou tão alto que eu não tinha mesmo como não procurar uma ajuda mais no corpo. Então, com todo este processo, eu acabei por estudar muito e continuo a estudar, porque isto é um trabalho que não termina, esta questão do que é ser trauma informado e
senti muito como minha missão levar a sensibilização, consciencialização, educação, formação para estes espaços de suposta ajuda, de suposto apoio, para que esses espaços sejam espaços onde nós potenciamos a cura e prevenimos a retraumatização. Então, esse tornou-se um dos meus focos de trabalho e, ao mesmo tempo, e aqui também retificando algo que tu disseste, eu sou coach, eu não sou terapeuta, eu iniciei este ano a minha formação em Somatic Experiencing, é uma abordagem do Dr. Peter Levine, que foi um dos professores do Dr. Gabor Maté. E, portanto, enquanto estou neste processo formativo, que é um processo de 3 anos, o que eu faço é que eu continuo com os meus acompanhamentos de coaching, mas não só com lentes de trauma informadas, mas também trazendo o corpo para os processos, ou seja, já não fico mais só no cognitivo, mas incorporo o corpo A parte somática. nestes processos de coaching. Portanto, uma longa história para explicar o que é que eu faço neste momento. Fantástico. Fantástico e tão importante esse trabalho. Eu quero só aqui também convidar as pessoas que aqui caíram aqui neste live e não sabem porque é que estamos agora a falar de trauma, que é bastante importante, e vamos estar a ter mais um live também durante esta e a próxima semana, discutir aqui vários temas relacionados com trauma, mas principalmente a inscreverem-se para assistirem ao filme fantástico. Com certeza já assististe ao filme Sim, eu do vi o Dr. ano Gabor passado Maté. com vocês. Sim, acho que todas as pessoas deviam assistir e não nos ajuda só a compreendermos melhor nós, mas a compreender os outros e a ter uma empatia também pelos outros e como é que o mundo funciona, como é que outras pessoas que a gente às vezes vamos julgar o porquê por trás. É um filme absolutamente maravilhoso, é gratuito, podem assistir, está gratuito durante 5 dias até sexta-feira, podem se inscrever através do link da nossa bio e ao inscreverem-se, portanto, depois recebem, portanto, o link por e-mail e também a partir de quinta-feira vamos ter mais 3 dias de conteúdo com entrevistas e conteúdo fantástico do Dr. Gabor Maté, que é um especialista internacional de trauma e ele é absolutamente maravilhoso. Então só quis deixar aqui, para quem caiu aqui no live e não sabe porque é que exatamente que estamos a ter esta sequência de lives sobre trauma e é tão bom que cada vez mais está a haver mais consciência e mais pessoas e é isso também, eu identifico muito contigo no aspecto de que até há uns anos atrás, antes de eu ter de começar com este trabalho, eu pensava que trauma tinha que nos ter acontecido algo muito traumático, pessoas que passaram por situações que a maioria das pessoas iam considerar que são bastante traumáticos, mas todos temos traumas e todos temos sempre uns mais do que outros, com certeza, mas acho que não há uma única pessoa do mundo que não o tenha e o que às vezes é importante para uma pessoa pode não ser para outra, o que traumatizou uma pessoa pode não traumatizar outra e sem dúvida que instala-se no nosso corpo e ao longo dos tempos vai-nos dando sinais que a maioria das pessoas não tem capacidade de identificar. Falar só um pouco mais sobre, portanto, o trauma informático, explicar um pouco melhor o que é esse termo, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor o que é que isso significa. Então, Patrícia, é um tema complexo e eu assumo que desejar um mundo de trauma informado é talvez um pouquinho utópico, mas no fundo a ideia seria que estes sistemas, as organizações, os líderes das organizações tivessem uma maior consciência, uma maior sensibilização para o tema do trauma e, no fundo, para que nós sejamos trauma informados, nós precisamos de começar a saber reconhecer como é que o trauma se expressa. E já que falamos do Dr. Gabor Maté, ele tem um livro maravilhoso que é Quando o Corpo Diz Não, é algo deste género. E ele aí traz de uma forma muito clara como o trauma se expressa também através das doenças físicas, não é? Ele fala de cancros, de esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, fibromialgia, como todos na origem têm trauma, não é? Então, uma das formas de expressão do trauma é a doença física. Acho que todos nós também já temos noção que a doença mental ou os distúrbios mentais são também uma forma de expressão de trauma, quando falamos em ansiedade,
crises de pânico, depressões, muitas vezes na origem está o trauma. Então, temos estas duas formas de expressão. Mas há uma terceira forma de expressão. E aí, Patrícia, acho que nenhum de nós se salva. Sim. Que é através das relações, a maneira como nós nos relacionamos. Portanto, o trauma expressa-se, manifesta-se na forma como nós nos relacionamos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos companheiros, companheiras, com os nossos colegas de trabalho, com as nossas equipes de trabalho. E eu sinto, e é mais do que o sentir, é realmente o que a evidência tem trazido, é que o trauma, quando não é um trauma fisiológico, como por exemplo uma queda e que faz um traumatismo craniano, o trauma, como nós falamos aqui, ele tem origem sempre numa relação. Então, o trauma é na sua base relacional. Então, eu até sinto que é nas relações que o trauma acontece e depois expressa-se também nas relações, também na nossa saúde mental e também na nossa saúde física. Então, um espaço de trauma informado tem que saber reconhecer como o trauma se está a expressar na pessoa que eu tenho à minha frente. Então, se eu recebo um paciente que vem a tremer ou que tem crises de ansiedade ou que tem uma respiração superficial, eu devo ser capaz, num espaço de trauma informado, de reconhecer que isso é uma expressão de uma experiência potencialmente, possivelmente traumática. Então, este é um primeiro aspecto de um espaço de trauma informado, de uma organização, de um profissional de trauma informado. O outro aspecto que é super importante é que, para além de saber reconhecer as expressões do trauma, nós precisamos ser capazes de prevenir a retraumatização. E isto vai nos levar a falar sobre muitas coisas que falaremos possivelmente mais à frente, que é saber criar espaços efetivamente seguros. Que a maior parte de nós não achamos que sabemos, até eu achava que sabia, por trabalhar tantos anos com pessoas doentes e trabalhar tantos anos com mulheres e círculos de mulheres, eu achava que sabia sustentar um espaço efetivamente seguro, até estudar trauma e perceber que sustentar um espaço seguro onde se evita a retraumatização e se promove a cura do trauma é algo bem mais complexo que nós precisamos de aprender a fazer. Então, assim de uma forma muito sucinta, um espaço de trauma informado ou um ser humano de trauma informado tem que ter estas noções. Como é que o trauma se expressa e como é que eu posso fazer para evitar que aconteça uma retraumatização? E é evitar, Patrícia, porque nós somos todos humanos e a minha professora dizia-me, Sofia, mesmo eu que trabalho nesta área, às vezes retraumatizo. Então que haja apenas pelo menos esta intenção de prevenir a retraumatização. Porque muitas das vezes, portanto, a gente não se lembra de algo que aconteceu e temos essa expressão toda no corpo e física e o nosso cérebro bloqueou para nos proteger. Ao mesmo tempo, ao querer trabalhar nessa parte toda física e libertar os traumas, para quem está a tentar fazer este processo sozinho, para quem está a tentar conhecer-se melhor, qual é um passo? Eu sei que não é, a resposta com certeza não será assim fácil, nem como explicaste, é complexo, mas algo que as pessoas possam ter um certo cuidado em não se traumatizar, se tiverem, portanto, até a assistir conteúdo sobre trauma, agora como estamos agora a falar tudo disto, as pessoas começam a fazer aquela busca interna, a tentar se lembrar, a tentar... Tudo isto pode nos ajudar, mas ao mesmo tempo também retraumatizar, não é? Como é que cuidados é que as pessoas podem fazer a nível pessoal para se protegerem ou o que fazer se sentirem que algo está a surgir? Olha, Patrícia, a minha resposta não vai ser muito criativa, mas é porque eu sinto que o trauma é realmente um tema tão sensível e tão complexo que eu sinto que a única resposta responsável que eu posso dar é se sentem que há material inconsciente aí, material traumático ou potencialmente traumático, é importante procurar ajuda terapêutica. E eu
vou muito para esta abordagem mais somática, não é? Porque o trauma não está na mente propriamente, Sim. não é? O trauma está no corpo. Então, psicoterapeutas somáticos, terapeutas somáticos, procurar ajuda. E eu sei que ter ajuda é um privilégio, Patrícia. Nós podemos falar Claro. aqui, vamos todos fazer terapia. Não, nem todos nós temos a possibilidade de fazer processo terapêutico, mas eu costumo trazer, se não conseguimos fazer sessões todas as semanas ou todos os 15 dias, pelo menos uma sessão por mês com um terapeuta especializado, porque efetivamente sozinhos vai ser muito difícil, não só aceder, até porque às vezes o importante nem é aceder, mas o processo de reparação ou de renegociação não acontece sozinho. É a tal questão que eu trazia há pouco, Patrícia. Se o trauma acontece na relação, a cura também acontece na relação. Agora, aqui deixa muito claro, a cura não vai acontecer provavelmente na mesma relação que causou dano. Certo. Muitas vezes isto acontece muito, por exemplo, quando nós temos traumas com os nossos pais. Por exemplo, a minha mãe não me via. Então, eu em adulta quero ter sucesso profissional porque eu quero que a minha mãe me veja. Então eu vou lá, a minha mãe continua sem me ver. O que é que eu estou a viver naquele momento? Um processo de retraumatização. Então, quando eu digo que a cura também está na relação, não é na mesma relação que nos causa o dano, porque aí vamos Certo. estar a viver uma retraumatização. Mas é numa relação que seja uma relação reparadora. E às vezes não necessita ser uma relação terapêutica. Eu já tive muitas relações reparadoras e curadoras na minha vida e tenho, que não são terapeutas, são as minhas amigas, são irmãs de alma, são o meu companheiro, não é? Mas percebermos que nós não vamos curar os nossos traumas sentados num tapete de yoga ou a meditar. O trauma precisa de ser curado na relação. E isto para mim foi uma grande, grande, grande aprendizagem, porque eu já ouvia dizer isto há muitos anos, mas só quando eu vivi no corpo e percepcionei mesmo com clareza no corpo, é que eu entendi, ok, realmente eu preciso de estar em relação com outra pessoa que me traz uma experiência de segurança, por oposição a uma experiência de ameaça, para eu conseguir ir reparando, não é no gerúndio, como o brasileiro dizia muito bem, não, porque isto é processo, não é? Ir reparando o trauma. Portanto, não, o conselho é não ficarem sozinhos com isso, porque a cura só acontece mesmo em relação. E essa a parte somática, porque estamos a usar aqui, eu calculo que muitas pessoas não entendem, portanto, qual é o termo, o que é portanto, a cura somática e essa parte do corpo, o que é que, só explicares aqui um pouquinho o que é que significa essa parte somática, portanto, a Sim, terapia somática. sim. Então a terapia somática não trabalha com a linguagem verbal, trabalha com a linguagem do corpo, mais propriamente com as sensações. Isto porque todos nós, eu acho que todos nós aqui, se estamos aqui, já experienciámos isto. Nós todos nós já tivemos experiências difíceis nas nossas vidas e todos nós já procurámos entender o que é que se tinha passado connosco. E ainda que nós tenhamos ganho consciência sobre o que é que aconteceu connosco, isso não muda necessariamente o nosso sentir. Então, isto só mostra que a experiência não é cognitiva, não é uma coisa intelectual, é uma experiência que é sentida no corpo, que fica impressa na fisiologia. Nós falamos sobretudo do sistema nervoso, não é? Essa informação fica memorizada no nosso sistema nervoso. E, portanto, abordagens que são estritamente cognitivas são muito limitantes na cura do trauma. Nós precisamos de ir lá e entender o que é que ficou como memória no corpo. E é com essas memórias que nós vamos trabalhar. Portanto, as abordagens somáticas partem assim um pouquinho deste princípio. E as partes que tinhas falado, que é muito importante, essa parte dos relacionamentos, portanto, disseste que ou temos o oposto, não é? O oposto para conseguirmos curar aquela parte, mas ao mesmo tempo, portanto, às vezes o que retraumatizou também nos traz a consciência do trauma, porque
muitas pessoas nem chegam e aquilo pode estar, portanto, a afetar o corpo, mas se não tivesse existido esse processo, nunca se calhar teria existido essa consciência para a pessoa também ir à procura, não é, Sofia? Sim, daí que o título do documentário do Dr. Gabor Maté seja a sabedoria do trauma, não é? Exatamente. Eu acho que o trauma traz-nos mesmo muita consciência de nós, não é? E a retraumatização é mesmo isso, faz-nos reconhecer que tínhamos ali trauma, carga, não é? Carga traumática e conteúdo inconsciente que nós não tínhamos mesmo noção que estava ali para ser processado. E como falaste também no início sobre, portanto, os filhos normalmente tentem espelhar também padrões da nossa infância e padrões que se repetem, se não temos essa consciência e não os tentamos também quebrar. Estou só a ver aqui alguns comentários para não deixar de responder às pessoas. Portanto, é o reflexo do primeiro relacionamento que se teve na vida, neste caso com a sua mãe, exatamente, terapeuta de rebirthing, exatamente. Qual é o teu Instagram, para estar aqui pessoas a perguntarem onde é que podem te encontrar? Sim, então o meu Instagram é muito simples, sofia.de.assuncao. Simples, assuncao. Aqui a Teresa está a perguntar, e quando o trauma vem da infância e se reflete no relacionamento amoroso? Não sei se isso é uma pergunta, não é? Sim, acho que Mas lá acontece está. a maioria das pessoas, acredito. Lá está, é uma expressão, é por isso é que eu falava há pouco, não é? Que uma das formas de expressão do trauma é nas relações, é relacional. E aí era o que eu te dizia, eu acho que aí ninguém se escapa, porque alguns de nós não têm, infelizmente, manifestações físicas, muitos de nós não têm, infelizmente, manifestações mentais, mas acho que todos nós já experienciamos desafios relacionais. E eles são uma expressão de trauma. Sim. E lá está. E é processo que nós precisamos de fazer com a carga que ficou lá da nossa infância. Se tinhas falado da parte dos espaços seguros e como é que mesmo através, portanto, da fisioterapia que fizeste e também acredito como coach e que disseste que no início não tinhas tanta consciência, como é que se pode criar então esses espaços seguros e como é que alguém pode saber se se sente seguro ou não com outra pessoa para se poder passar por este processo? Então, olha, excelente pergunta, Patrícia, e obrigada por trazeres, porque eu sinto que é mesmo importante, até porque não sei se tu também te apercebes disso, mas eu tenho percebido isto cada vez mais, da quantidade de espaço e de pessoas que se comunica como sendo seguros, como se a segurança fosse algo que tu comunicasses verbalmente. Sim. Tu não podes dizer a alguém, eu sou uma pessoa segura, podes confiar em mim, eu estou aqui para ti. Não, tu ofereces uma experiência de segurança à pessoa. E uma pessoa segura é alguém que tem a capacidade de te escutar e de te responder sem os seus vieses, sem os seus traumas. E a realidade é que a maior parte de nós não fez ainda trabalho suficiente com os seus próprios vieses e traumas para poder ser esse espaço para outras pessoas. Depois há assim noções que são muito básicas, mas não é por serem básicas que elas existem. Nomeadamente a noção de consentimento. Eu tenho feito assim algumas experiências aqui no online com espaços que se apresentam como seguros e estou a falar de pessoas que trabalham em áreas de apoio a pessoas em situações de vulnerabilidade e já me aconteceu por 2 vezes eu partilhar a minha história e de repente eu tenho a minha história nos stories das pessoas sem qualquer consentimento e eu sei que são pessoas com as melhores intenções do mundo, mas quebra lá a está, confiança. esta noção de consentimento não está. E como é que eu me apresento como um espaço seguro se eu não tenho esta noção de consentimento? Esta é uma noção fundamental. A segunda noção fundamental, e Patrícia, eu tenho tanto que trabalhar isto em mim, é oferecer validação. Ou seja, tu dizes-me, olha Sofia, estou-me a sentir assustada ou estou-me a sentir cansada e por muito que eu não esteja a compreender a tua experiência, eu vou validar, porque é o que tu estás a sentir. Então eu não vou
julgar, eu não vou criticar, eu não vou trazer os meus preconceitos sobre, mas ela está cansada porquê? O que é que ela fez para estar cansada? Eu vou deixar isso tudo de lado e eu vou validar. Oferecer validação é uma coisa que esses espaços não sabem. Então, tenho aqui duas noções, parecem muito básicas, mas que a maior parte dos espaços que se apresentam como seguros não oferecem. Então, eu diria que são duas das competências que nós mais precisamos de trabalhar se queremos realmente ser pessoas e espaços efetivamente seguros. Fantástico, porque isto acho que também ajuda todas as pessoas que aqui estão a ouvir também saberem, para ajudar também outras pessoas, não só no aspecto de terapia, mas até com amigos, com familiares e tudo, porque as pessoas, esse exemplo que deste, realmente a pessoa, estou muito cansada e, mas não fizeste nada o dia inteiro, mas estás cansada e a pessoa não entender, isso é um exemplo excelente, porque às vezes a pessoa está drenada, espiritualmente está drenada por causa de tudo que lá está, de traumas e de tudo mais e tanta coisa que a própria pessoa pode não ter consciência o porquê. Então, o não julgamento é uma das coisas essenciais e mais importantes. E Patrícia, Então, sim, desculpa interromper-te, sim. mas é mesmo importante nós entendermos que a não validação é um trauma em si. Se nós pensarmos nas nossas infâncias, acho que de alguma forma a maior parte de nós viveu essa não validação, viveu essa crítica, essa exigência, esse julgamento. Então, sempre que nós não validamos alguém, essa pessoa está a viver algo que ela já viveu no passado. Isso é mais do mesmo. Ou seja, a nossa intenção enquanto humanos trauma informados é oferecermos uma experiência diferente daquela que traumatizou. Então, se o que me traumatizou foi a não validação, como é que eu posso oferecer o remédio? Não é? Qual vai ser o remédio? Vai ser a validação? Vai ser o não julgamento? Mas oferecer, portanto, externamente aos outros, sim. Claro, acho que a pessoa não pode ficar à espera de receber, porque senão é sempre aquele padrão cíclico, sempre à procura. E Patrícia, e tudo aquilo que a gente fala aqui de oferecer aos outros, nós temos que primeiro trabalhar em nós, não é? Então, eu só consigo oferecer validação ao meu companheiro na mesma medida que eu me consigo oferecer validação a mim. Exato. Se eu tenho constantemente um auto-julgamento e uma autocrítica para comigo, não é? Então, eu não vou ser diferente com o meu companheiro, não vou ser diferente com os meus filhos. Então, este trabalho precisa primeiro de ser feito em mim. E não é primeiro, é em paralelo, não é? Porque isto não é linear. Sim, não é? sim, nada, e ninguém é completamente curado de todos os traumas, acredito, durante. É um processo pela vida, não é? A pessoa se do autoconhecimento e de ir-se conhecendo. Estava só a ver aqui nos comentários. Portanto, a Ana Maria está como resolver um padrão de divisa que eu sinto que é de infância. Portanto, é um pouco, talvez uma resposta, tanto dar uma resposta assim é difícil, sem saber exatamente, e claro, esses padrões repetitivos, acho que é um pouco também aquilo que já abordaste, mas uma pessoa que queira pôr assim, dar o primeiro passo, que vê que está a repetir um padrão e que alguém queira dar aquele primeiro passo e que possivelmente ainda não consiga trabalhar com um terapeuta. O que é que recomendas que a pessoa possa fazer? Portanto, alguém que já reconheceu um padrão. Vou ver aqui os Talvez outros comentários. Sim. Não, desculpa, estava só aqui a ler os outros comentários. Sim. Eu talvez convidaria a pessoa a procurar entrar em contacto com o que é que se passa com ela quando esse padrão reaparece. O que é que se Sim. passa com ela? O que é que se está a passar dentro? É esse convite ao self-inquiry. Sim, a pessoa começar a fazer aquela busca interna e consciente de. Sim. E ganhar Aqui, esta consciência, não é? Esta consciência somática. O que é que acontece em mim? Não é? Porque às vezes a gente está e vem o padrão, não é? Eu tenho esses padrões com os meus filhos e vem aquele padrão. Ok, deixa-me sentar com isto. Deixa-me sentar. Deixa-me observar o que é que se passa em mim quando este padrão acontece. E ficar
este lugar de observadores de nós. Sim, às vezes ter a consciência de que está a repetir um padrão ou do trauma pode não ser suficiente para a cura, mas é o Mas início. é um primeiro É o passo, início, é um primeiro passo e sem isto claro, não existe mais nada, com porque a certeza. pessoa nem procura outro tipo de apoio, nem procura mais nada, se não começar a ter esta consciência. Então só isso já é fantástico. Aqui um comentário da Teresa está a dizer, é difícil entender isso, sou testemunha de um relacionamento em que o marido vivenciou essas situações traumáticas e num casamento em que tem tudo para ser feliz, mas não é. Uhum. Mas tem que ser a própria pessoa a ganhar consciência. Às vezes a gente consegue ter consciência a ver de fora, a observar, mas se não for a própria pessoa a querer fazer esse trabalho e a compreender de onde é que tudo vem, não se pode forçar os outros, infelizmente, ou felizmente, claro, mas tem algo que tem que partir da própria pessoa, não é? Não sei se concordas com isto, se queres acrescentar Sim, alguma sim, sim. coisa. Não, nós não forçamos ninguém a fazer terapia, nós não salvamos ninguém. O melhor que nós podemos fazer por nós e pelos que estão à nossa volta e pelo mundo é fazermos o nosso trabalho, o nosso processo. E eu não sei bem qual é o contexto aqui da Sim. troca da Teresa e da Margarida, mas lá está, nós até podemos ter todas as condições externas para estarmos bem, mas havendo carga traumática, por muito que as condições sejam excelentes, há ali processo para ser feito, não é? Então, mais uma vez, isto requer validação, requer que a gente coloque o julgamento de parte, não é? Aquele julgamento, mas esta pessoa tem tudo para ser feliz, ela não é grata. É bem mais complexo, nós somos muito mais complexos do que Eu acho que isso. às vezes também, quanto mais a pessoa tem todas as condições que deveria ser feliz e não está, mais também, por exemplo, algumas celebridades que a gente vê que perdem tudo e que entram em grandes depressões, às vezes até suicídios portanto, entram em situações bastante traumáticas, portanto, viveram situações traumáticas que não as trabalharam e que entram nesse, depois de terem tudo, a gente pensa que têm todo o dinheiro, têm o sucesso, têm os relacionamentos e, e veem as vidas por vezes complexas que vivem, porque ao ter esses padrões todos que íamos pensar que a maior parte da sociedade iria pensar que é o que o mundo quer, aquela pessoa não fez o trabalho. É tudo por validação externa e não interna. E aí às vezes reflete-se mais até quando temos todas as condições que deveríamos ter para ser felizes e às vezes até é mais visível do que quando temos as desculpas, é porque ainda não tenho o sucesso financeiro ou porque ainda não tenho o relacionamento e tudo mais e às vezes até se torna mais óbvio. Sim, até porque o nível de expectativa alheia, não é, com que essas pessoas são confrontadas diariamente, provavelmente traz mais culpa, vergonha, dificuldade em partilhar. Sim. Portanto, aquilo que nós consideramos condições maravilhosas nem sempre são realmente as melhores condições, não é? Estas pessoas Exatamente. sofrem pressões que nós não entendemos bem, não conhecemos. E mais uma vez, lá está, por isso é tão importante a gente deixar os nossos vieses, os nossos julgamentos de fora e termos curiosidade em entender como é que esta pessoa está a experienciar isto neste momento. Não é? Sim. A Maria está aqui a perguntar como trabalhar padrões de escassez. Impossível responder a essas questões aqui numa live. Claro, porque é complexo e pode vir de muitos motivos diferentes, claro. E trazer também que há várias abordagens, não é? Nós aqui estamos muito centradas nesta parte mais somática, também em ligação aqui com o trabalho do Dr. Gabor Maté, mas lá está, há as constelações familiares, há a psicoterapia, há a psicanálise, há várias formas de nós olharmos para uma mesma questão e não há formas, quem tiver a crença de que a sua abordagem é a única que funciona realmente, está completamente enganado e vive na arrogância. Todas as abordagens têm algo a trazer-nos, não é? Têm a sua visão sobre a questão, portanto, tudo é válido. Sim. Entendi. A Márcia está a dizer, e quando uma pessoa vive num relacionamento abusivo e não consegue sair e que repete uma relação de trauma?
Então, tanto que eu poderia trazer à Márcia sobre este assunto. Quando nós vivemos um relacionamento abusivo na idade adulta, geralmente é uma repetição de um padrão. Uhum. Não é, não é o primeiro relacionamento onde experienciamos o abuso. O abuso, de certa forma, é algo que nos é familiar. Daí que a gente repita, não é? É uma experiência que para o nosso corpo é familiar. E o não conseguir sair teria que ser explorado, porque há aqui várias questões que poderão estar aqui por detrás do não conseguir sair. Não é? Não posso dar uma resposta sem. Claro, claro, sem saber mais sobre a história. A Missy está a dizer, a injustiça traumatiza. Uhum, Está a fazer uma pergunta assim, uhum, mas uhum. também aqui também não será o trauma que já lá está, daí a pessoa se sentir injustiçada por causa de algum trauma que já pode estar instalado? Poderá ser uma retraumatização, Uhum. mas numa primeira experiência, a injustiça é traumática, Sim, sim. Sim. Hum, também a PMD. Soares está a perguntar o que fazer para não causar traumas nos nossos filhos. Eu tive então, uma entrevista do Dr. Gaba Mate, que foi, portanto, para o mercado inglês e acho que vou conseguir também trazer para assistirem aqui gratuitamente. E ele disse que é uma coisa quase impossível, porque infelizmente porque ninguém é perfeito e é quase impossível, mas podemos tentar o nosso melhor e pronto, vou-te deixar responder. sim, mas é isso. Olha, foi um clipe até de Dr. Gabor Maté a Uhum. responder a uma youtuber, que é a Sorella Amore, para quem Sim, sim, conhece. sim. E ela colocou essa questão realmente. E ele trouxe essa resposta, não é? Que é impossível nós não traumatizarmos os nossos filhos. Isso é uma experiência que eu aceito, com dificuldade, mas Uhum. aceito, porque eu vejo acontecer com os meus filhos. Mas uma coisa que me ficou muito presente dos meus estudos com o Dr. Peter Levine, que mais uma vez foi professor do Dr. Gabor Maté, o Peter Levine ele diz que o que traumatiza não é necessariamente a experiência, é nós Uhum. estarmos sozinhos com a experiência, é Uhum. estar na ausência de uma testemunha Uhum. empática. Então, aquilo que eu tento fazer com os meus filhos é estar presente, sendo essa testemunha empática, é o que eu Uhum. tento. E claro que nem sempre sou bem sucedida, mas está sempre aqui presente. Como é que eu Uhum. posso ser uma presença empática neste Uhum. momento? O trauma é inevitável, eles vão viver isso. E eu também não quero hiperproteger os meus filhos, porque Claro. a hiperproteção causa dano, causa tanto Sim. trauma quanto a negligência, não é? Então eu guardaria, aqui a PMD Soares, guardaria isto em mente. Sendo impossível eu proteger os meus filhos de trauma, como é que eu posso ser uma presença Sim. empática? Como é que eu posso estar lá? Para que eles não fiquem sozinhos com a experiência, porque é isso que traumatiza, eu ficar sozinha com uma Uhum. experiência que eu não dou conta. Eu não tenho recurso, enquanto criança, para lidar com a intensidade emocional de uma experiência traumática. Sim. Mas se eu tiver ali ao meu lado um adulto, Uhum. que é uma presença reguladora, não é importante nós termos esta presença reguladora, então eu consigo dividir essa carga e sozinho eu consigo dar conta. Então, Sim, o Dr. Gaba Mata fala bastante sobre esse aspecto de que às vezes não é só o que aconteceu, pode ter acontecido uma situação muito traumática, mas é às vezes o facto de não terem ninguém para falar e para expressar e partilhar o que aconteceu e fazer aquela libertação. Então, ter lá, portanto, alguém, portanto, neste caso a mãe, pai, presente para que se possam expressar e sentirem-se seguros, acho também concordo que é essencial. Estão aqui a perguntar também, portanto, a Gabriela Matos, como é que funciona a terapia físico-somática? Pronto, já explicaste um pouco sobre o que é, portanto, a terapia somática, mas assim, numa sessão de terapia somática, o que é feito? Só para as pessoas terem assim, um pouco mais de noção, do em que consiste na prática. então, Patrícia, eu vou responder com muita Uhum. responsabilidade de ontologia e ética Sim, profissional. Eu não sendo terapeuta e estando apenas no início sim, da minha formação sim. como terapeuta somática, eu não me vou alongar muito, Uhum. mas deixaria eventualmente
quem quiser que me contacte, eu dou referências de terapeutas somáticos a quem podem colocar essas perguntas, mas assim, numa língua muito curtinha, o terapeuta somático trabalha com a linguagem do corpo. Portanto, ele não precisa de saber toda a história, ele não vai trabalhar com o cognitivo, ele vai nos convidar a conhecermos a forma como o nosso corpo comunica connosco e a irmos interpretando essa comunicação. E é muito isso, é muito aprender a estar com o corpo, com as sensações do corpo e ganhar literacia somática. E o resto vou-me abster de responder por Sim, questões. compreendo, compreendo. Sim, as pessoas também depois também vão aprendendo a ouvirem o seu próprio corpo no dia a dia, não é? Se depois também começam a ganhar mais também essa consciência. A Carla é assim incrível, a pessoa sente a dor no corpo, sim, sem dúvida, dor, e como já referiste também, doenças que se podem depois ao longo do tempo vir instalando. Tínhamos recebido também aqui uma pergunta. Que veio através, portanto, mais cedo, antes de começarmos o live, que, portanto, a Cristina estava a perguntar como deletar, portanto, como apagar as trilhas de trauma do cérebro e abrir novos caminhos saudáveis. É bom ter assim uma resposta logo assim muito, mas não é assim tão fácil, pois não, responder assim. E Vai olha, depender de cada caso. eu quando li esta pergunta da Lilian Cristina, a primeira coisa que eu senti de lhe trazer foi nós precisamos de parar de pensar o trauma como uma questão do cérebro. Não é que isso esteja totalmente errado, mas é quando nós pensamos o trauma está no cérebro, nós ficamos no cognitivo. O conteúdo traumático, ele fica guardado no hemisfério direito do nosso cérebro, que é o hemisfério que está conectado com o corpo, com a experiência, chamada experiência felt sense, não é? A experiência sentida. Então, para reparar o trauma, não chega, como eu já disse no início, pensar sobre ele. Porque o trauma é uma experiência que foi vivida no corpo e que ficou impressa na fisiologia do corpo, na fisiologia do nosso sistema nervoso. E por isso o meu convite seria aqui para a Cristina de ela explorar estas abordagens mais somáticas, não é? Que trabalham com a memória que fica no corpo e não tanto procurar apagar a memória do cérebro. Há assim umas noções importantes. O trauma é visto como uma carga que fica presa no corpo ou no nosso sistema nervoso, uma carga que não foi completamente descarregada. E, portanto, em terapia, o que o terapeuta vai fazer é convidar a que essa descarga vá acontecendo. Quase como se uma resposta que não foi completa lá atrás possa ser completada agora. Então, o processo de deletar trauma, que não acontece propriamente, há mais uma renegociação, acontece de certa forma assim, no corpo e com estes convites às descargas e ao completar de uma resposta que não foi possível de se completar lá atrás. Eu sei que isto é muito complexo de explicar assim, mas é o Sim, melhor que eu sim, consigo sim. fazer. Claro, não, mas às vezes basta, até estamos aqui a falar a pessoas que podem ainda não compreender, daqui a um tempo ganharem mais consciência sobre o que aqui está dito e de lembrarem-se naquele live eu ouvi assim e começarem a ligar os pontos. E às vezes, portanto, é claro que o que podemos oferecer aqui nestes lives é limitado, claro que depois com certeza que convido também as pessoas a seguirem a tua página e o teu trabalho e o que fazes e irem fazendo a sua busca e a sua procura e aos poucos também irem compreendendo melhor e explorando, porque acredito que muitas pessoas também não sabem sequer que essa parte que fica no corpo, a parte do trauma que se instala no corpo, muitas pessoas não sabiam ainda o que é as terapias somáticas e só ganharem essa consciência, mesmo que ainda não entendem, começar a fazer essa procura. E é isso que nós tentamos fazer aqui nestes lives e o conteúdo que vamos oferecendo é limitado o que podemos fazer, mas vamos plantando sementes para que depois vocês também possam ir à procura, irem buscar mais, irem ligando os pontinhos, porque cada caso é diferente e é impossível aqui só num live, mesmo as perguntas a Sofia estar a responder diretamente sobre cada caso,
porque é muito, muito individual. Portanto, o Filipe está a dizer o trauma que chegou no campo físico começou no campo mental, o físico é o fim da linha do corpo mais denso sem mudar a causa, exato. O David está a Sim. perguntar: será que podemos afirmar que o trauma é a solidificação de algumas emoções no corpo? Eu não diria isso, Uhum. mas hum, é uma pergunta para a qual eu não tenho a Hum. resposta. Neste momento Ah, do meu trajeto. Estou aqui a perguntar também: um, dois, três. Eu não sei qual é o nome. Tá, quais os terapeutas somáticos que indica? Ora, então, eu tenho conhecimento de muitos bons terapeutas somáticos. Eu, se calhar, vou indicar a minha terapeuta somática, a Ruth Maló, em Portugal. Uhum. Recomendo muito o trabalho dela. Mas se depois quiserem outras referências, entrem em contacto comigo por mensagem privada, fica mais fácil. Sim, não sei se também tens algumas referências no Brasil, porque muito do nosso público também está É, no Brasil. Uhum. sim, tenho, porque, aliás, a formação que eu estou a fazer em experiência somática, a formadora e muitos dos professores assistentes são do Brasil, por isso, se alguém estiver no Brasil e precisar de contactos, eu tenho também aqui contactos no Brasil que posso Fantástico. passar. Mas, no meu caso, eu não penso na experiência, sinto no corpo sem entender o porquê. É Ah, isso, é isso. É, ah, e trazer, Patrícia, uhum, desculpa, trazer que às vezes vamos entender o porquê com a terapia, uhum, outras vezes não vamos entender o porquê e está uhum, tudo bem. A abordagem que eu estudo, na verdade, não se preocupa em entender o porquê. uhum, Ele não é necessário para que haja reparação. uhum. Mas eu consigo aqui empatizar aqui com o Ecosasa, porque para mim eu também busco muito sentido para aquilo que estou a sentir. Não Sim. é? Porquê é que eu estou a sentir isto? Uhum. Mas pronto, houve coisas que eu já entendi e houve coisas que eu não entendi, talvez venha ainda a entender ou talvez não. Mas o que eu percebo é que realmente para transmutar aqui alguns padrões e para trazer cura, não é necessário saber exatamente o porquê. O importante é lidar com o que está presente agora, Exato. trabalhar com E o que novas, está presente agora. e novas coisas também podem ir surgindo, não é? À medida que se vai fazendo, libertando É, algumas coisas, vai-se é isso. tirando a casca da Vai-se puxando o cebola, não é? fiozinho, puxando o Exatamente. fiozinho, e às vezes chegamos lá, e outras vezes não. E o Sim. nosso sistema é muito sábio. Se nós não chegamos Uhum. lá, é porque o nosso sistema não ia dar conta de chegar e Sim. confrontar com Exato, exato. Às vezes as coisas também estão ocultas por algum motivo, para muito boas proteção. razões. E também o que estavas a dizer mais cedo sobre a parte do não julgamento, acho que também temos a aplicar em nós próprios, porque não é só o não julgamento aos outros, mas o não julgamento também a nós próprios e também se algo não surgir, também acho que isso também é extremamente importante. Ahm, só mais aqui uma pergunta da Rosemary, que está a dizer quais os sintomas psicossomáticos mais frequentes. Eu acho, não sei, Ah, vou-te deixar de responder. sim, há muitos sintomas psicossomáticos. Aliás, logo aí há os sintomas psíquicos, mais Uhum, mentais, e há os sintomas mais somáticos. uhum, Os sintomas somáticos, muitas vezes, a uhum. dor é um sintoma. Aquela dor que se torna crónica e para a qual não se encontra explicação. Não é? Fazemos exames, fazemos testes, fazemos análises e não há explicação. É muito comum. E em termos psíquicos, também temos muitas questões de ansiedade, as crises de pânico, ou, por exemplo, quando nós temos reações emocionais que são desproporcionais. Isto Uhum, acontece muito com os nossos filhos, não uhum. é? De repente a gente dá aquele berro e a gente não entende bem de onde é que aquilo vem, não é? Então, estes são algumas expressões psíquicas do trauma, mas a lista é grande. Sim, É sim, grande. vai variar de pessoa para pessoa. Ahm, Eu queria mas aqui- desculpa, Uhum. Patrícia, Sim, dizer que sim, também a nível somático, muitas questões relacionadas com ahm, problemas digestivos e problemas de uhum. pele são assim muito comuns quando falamos de trauma. Certo, ok. Existe alguma, portanto, um certo tipo, tanto seja sintomas de pele, seja sintomas digestivos, a um certo tipo de trauma? Portanto,
Então, sim, há Uhum. determinadas categorias de trauma que estão Uhum. mais conectadas com determinados sintomas, mas mais uma vez Sim. não estou apta a falar-te sobre isso. Ainda não, Mas, ainda não. mas Voltamos sim. para outro lado no futuro. Tanto a limitança são tão grandes, tão complexos que a minha vida eu não entendi tantas dificuldades nas relações, mas agora ganhar a consciência é o primeiro passo. Sem Uhum. dúvida, este tema é super interessante. Portanto, a Jéssica tem aqui uma pergunta um pouco difícil, claro, a presenciar a morte também pelas mãos do pai. Como conseguir criar um laço confiável com a terapia? Há um congelamento. Uhum. Então, Jéssica, primeiro lamento Hum, muito. É horrível essa experiência que tu viveste. E eu diria que um terapeuta, lá está, que tenha formação na área do trauma, saberá como criar aos pouquinhos esse laço confiável, essa segurança, não é? Que é necessário para que tu possas ir trazendo o teu sentir, a tua experiência interna. Um terapeuta, um bom terapeuta de trauma, um terapeuta somático, vai saber como fazer com o congelamento. E há aqui uma coisa que é importante trazer, não só à Jéssica, mas a todos nós. Nós vivemos num momento da nossa sociedade, do nosso mundo, em que queremos tudo rápido. uhum, E a terapia de trauma não é uma terapia rápida. uhum, Num caso como o da Jéssica, vai ser necessário tempo claro. para que ela possa sentir-se em segurança com um terapeuta. Então também trazer esta consciência, esta maturidade. Não, não há como fazer estes processos sem 10 sessões, não é? Eu tenho Claro. amigas que foram fazer terapia e diziam, fiz 10 sessões e volta tudo ao mesmo. É, porque tu não mudas 40 anos de uma vida em 10 sessões, não é? Sim, sim. Então trazer também esta consciência e esta maturidade. Nós temos uma experiência, Jéssica neste caso tem uma experiência interna que está profundamente impressa no seu sistema nervoso e vai levar tempo Claro. a renegociar tudo isso. Essa Mas um bom parte da terapia, terapeuta. essa parte da terapia somática até talvez seja mais, não diria mais indicada, mas para as pessoas que têm mais dificuldade também em expressar, não é? Porque situações tão difíceis, muitas pessoas irão ter também aquele conjunto mais a nível verbal e não querer falar, mas talvez essa libertação física seja mais possível do que uma terapia mais a nível cerebral, não é? Que vai Sim, requerer a pessoa estar a reviver e a falar sobre certas situações bastante difíceis. sim, Patrícia, até porque e eu acho que aqui todos nós nos vamos reconhecer quantos de nós já viveu, já vivemos situações difíceis e depois temos tendência em falar sobre a situação milhentas vezes, com várias Uhum. pessoas. E temos a sensação, que se eu falar alivia. Mas na Sim. verdade, a gata apareceu, Tão lindo. na verdade, se nós estivermos realmente conectados connosco mesmos, muitas vezes o falar novamente da situação não alivia nada. Muito pelo Sim. contrário, nós ainda ficamos mais ativados depois de falar sobre o assunto. Uhum. Sim. Então, o que está aí a acontecer é que nós estamos a imprimir ainda mais aquela experiência no nosso corpo, no nosso sistema nervoso. Por isso é que na terapia somática nós às vezes até interrompemos o cliente. Não Uhum. sempre, não é? Uhum. Como diz a minha professora, nunca é Sim. sempre, mas muitas vezes falar não está a ser de ajuda. Falar está a Uhum. trazer mais carga, não está a aliviar Sim. nada. Uhum. Então, sim, concordo com o que trazes. Sim. A Jéssica está a dizer que já faz terapia psicanalítica Ok. há um tempo. Pronto, é diferente do que tanto a terapia Sim, sim. somática, talvez seja algo a explorar, Sim, que eu oferece uma. faria esse convite, explorar uma outra abordagem, a menos que a Jéssica esteja a sentir que está, Ah, está bem assim, que está a claro, funcionar para claro. ela, também está tudo bem. Uhum. Temos aqui mais alguns comentários, mas já estamos aqui há uma hora, vamos ter que ficar por aqui hoje, mas temos várias lives programadas ainda, temos outra amanhã, temos outra na quinta-feira, então peço que se juntem a nós e para quem ainda não assistiu, ainda não se inscreveu,
para assistir ao filme do Dr. Gaba Mate, que só o próprio filme já às vezes acende assim muitas luzinhas aqui que nos ajuda a compreendermos melhor a nós e aos outros também. Convido-vos a inscreverem-se, é gratuito, está gratuito tudo até sexta-feira. Vão receber também mais conteúdo do Dr. Gaba Mate, fantástico, algumas entrevistas também com outros especialistas e bastante conteúdo bónus. Então, se ainda não se inscreveram, inscrevam-se através do link da bio. E existe aqui, portanto, algumas pessoas que têm estado a perguntar pelo teu Instagram, onde encontrar-te. O que eu, se calhar, portanto, para quem entrou mais tarde e quer assistir desde o início, vai ficar gravado. Então vou pedir à Sofia se puderes deixar aqui também, mas depois da gravação, portanto, vai ficar. Eu vou lá deixar também na gravação o arroba da Sofia, podem depois lá encontrá-la também, caso estejam a ver depois isto, já não estejam a ver aqui os comentários e estejam apenas a assistir à gravação e podem depois continuar a seguir o teu trabalho e o teu desenvolvimento também e havemos de voltar aqui também ver e este teu todo percurso continuar e acho que é tão importante haver mais pessoas que estão a fazer este trabalho que tu estás e é isso também, essa parte do trauma informado e quanto mais pessoas a trazerem o trauma informado para a sociedade de modo geral, acho que porque todos precisamos, acho que não há ninguém que não precise, mas claro, existem situações mais complexas do que outros. Rosemary chegou aqui por acaso. Ainda bem que chegou aqui, Rosemary, e quem não assistiu desde o início podem depois também assistir à gravação. Mas gratidão, Sofia, gratidão a todos que aqui estão e continuem a juntar-se a nós os próximos lives que estão para vir agora durante esta semana e também para a próxima semana, portanto já temos, podem ver no nosso Instagram os que estão programados, mas talvez ainda vamos ter mais 2 lives surpresa ainda que ainda não foram anunciados, fiquem atentos. Obrigada e até breve. Tchau, tchau. Beijinho. Beijo.